E aí, meu povo, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a implementação do método do padrão de projeto Strategy. Eu estava vendo essa publicação aqui, ó, esse rapaz que eu vi no grupo, ele trouxe alguns pontos interessantes, usando o método Strategy, fazendo uma regra para calcular os impostos. Aí eu resolvi fazer um pouquinho diferente do que ele estava mostrando lá na postagem dele. Aqui eu tenho a minha classe calculadora de imposto, onde eu tenho um método calcular imposto que recebe um produto e retorna um double. E eu faço algumas verificações aqui. Se o tipo do imposto for ICMS, aí ele retorna fazendo o cálculo do imposto. Se for, ele aplica 18% em cima do preço do produto, né? Se o tipo do imposto for do PIS, ele aplica 1,65% em cima do preço do produto. E se caso a string que a pessoa passar nesse tipo de imposto for diferente disso aqui, ele estoura a exceção. Igual no meu exemplo aqui, ó, vou rodar a tela ICMS calculando, boa. Agora se eu passar aqui a IPI, ele vai estourar dizendo que a regra de imposto não existe. Beleza? E eu tenho a minha classe de produto, bem simples, onde só tem o código de barra, descrição, preço e o tipo do imposto. Então vou refatorar isso aqui para usar igual o exemplo dele lá, usando a interface para fazer o strategy. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, criar um enum com o nome tipo de imposto. Por quê? Não é tão interessante que a pessoa passe o texto aqui, porque a pessoa pode passar qualquer coisa, né? qualquer valor. Então vou limitar isso já com enum. Vamos lá, ICMS e o PIS, que foi eu coloquei aqui. Tá, beleza. Vou lá no meu produto, fechar a calculadora, aprendendo, ó, tipo do imposto, que vai dar o problema. Aperto o get, digito o get, dou um enter, ele autocompleta para mim. Set, dou um enter, ele completa. Beleza. Aqui ele já vai começar a dar problema. Começa a dar o problema, que agora não é mais a string, é o meu enum. Aqui também na minha calculadora de imposto, mas eu não vou resolver isso agora, deixar para depois. Como é que eu vou resolver? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar a minha interface, eu vou chamar ela de regra de imposto. Vou colocar aqui public double, pegar exatamente a assinatura do método que eu tenho aqui. Se no NetBeans, se eu aperto Ctrl Q, eu volto para a última coisa que eu estava fazendo. Rapidinho. Ó, já criei a assinatura do meu método. Aí, agora eu vou criar a minha classe lá do regra ICMS. Olha, regra de imposto ICMS, que vai implementar aquela minha interface. Alt Enter, Enter novamente e traz um método aí. Vou criar também a minha outra classe do PIS, fazer a implementação da interface. Alt Enter,
Vamos lá. Mando implementar o método. E agora eu vou na minha calculadora de imposto. Pego aqui a regra que tinha colocado. Vou no outro pista. Pega a minha regra. Beleza. E agora? Como que eu vou fazer para usar essas regras? Vou vir aqui na minha calculadora de imposto. Vou dar um vírgula aqui no produto. Vou fazer regra de imposto. E como é que eu vou fazer para usar? Vou apagar isso aqui tudinho. Faço return a minha regra de imposto. Ponto. Passando o produto. Já no meu aprendendo aqui, ó, a minha classe principal, ele vai dar problema, é claro, que eu vou, agora eu tenho que definir qual é a regra, né? Vou criar a regra aqui. Regra de imposto igual a new ICMS. E passo essa regra de imposto para o meu método. Mando executar. Tá lá, funcionando. Aí se eu quiser mudar para colocar o PIS, vamos fazer o do PIS. Eu tenho que vir aqui, trocar o do PIS. E vir aqui embaixo agora e trocar o PIS. Ó, ele vai mudar ali o valor. Fica meio estranho porque o Enum acaba vazando a regra para fora, né? E a pessoa pode selecionar aqui o ICMS, ó, e ele ainda fazendo a regra do PIS. Como é que eu vou resolver isso aí? Deixa tudo lá no meu Enum. Vou criar um atributo chamado regra de imposto, né? Para mim é fácil. Vou criar um construtor para esse Enum que vai receber exatamente a minha regra de imposto. Vou criar um método get para ele. E aqui ele vai reclamar pedindo qual é a regra que eu quero. Então, é do ICMS e é do PIS. É a regra de imposto do PIS. Pronto. Com isso, eu venho aqui no meu aprendendo. E como é que eu vou fazer para usar isso daí? Já que a regra está aqui dentro. Eu vou lá no meu produto, já que ele contém o meu tipo de imposto, eu poderia fazer assim também, né? Chegar aqui e fazer assim: produto.get tipo de imposto, ponto get regra, ponto calcular. Mas eu vou fazer isso dentro do produto. Vou dentro do produto, vou criar um método aqui para calcular o imposto. Calcular imposto. Não recebe nada. Vou fazer return diz ponto tipo de imposto, que é o meu Enum. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte aqui. E vou fazer agora o que? Get a regra do imposto, que foi exatamente esse atributo que eu criei. Agora, ponto calcular imposto passando quem? Diz o próprio objeto. Seria a própria classe para ele. Eu não recebo um produto. Aí eu venho para cá e perceba que agora essa minha classe aqui, a calculadora do imposto, passou a ser inútil. Não tem a necessidade nem dela existir. Eu venho aqui, delete, aqui ele vai reclamar que ela não existe. Faço isso, apago isso daqui. E agora que a implementação está aqui dentro tá dentro do produto, é só fazer assim, ó. Tiro isso, faço produto ponto calcular imposto e mando rodar. Tá lá o ICMS. Agora eu quero usar o PIS.
ali o bicho e tá tudo encapsulado direitinho. Se eu chegar aqui e criar um novo imposto, uma nova regra de imposto, regra de imposto do IPI, ó, vou lá, implemento a minha interface, vem aqui, return produto.get preço vezes 0,13% seria o do IPI. Como é que eu faço para usar essa regra? Vou no meu menu, vírgula, IPI, fecha parênteses, ele vai pedir, vai me reclamar que tem que ter a regra aqui e passo o IPI para ele. E agora basta trocar e está funcionando. Beleza? Isso foi uma visão diferente que eu tive para fazer essa implementação dos status. Beleza, pessoal? Até a próxima.